Chama a julgamento o recurso extraordinário 1.017.365 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Nós realizamos todas as sustentações orais que foram deferidas. Foram mais de 300 de amicus curiae, afora as sustentações das partes. Em continuidade de julgamento, após a realização das sustentações orais, nós suspendemos a sessão para iniciarmos hoje com o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, a quem eu concedo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, Vossa Excelência, que vem de apregoar para a continuidade de julgamento este recurso extraordinário 1.017.365, oriundo do Estado de Santa Catarina. Peço licença, senhor presidente, para cumprimentar Vossa Excelência pelas palavras hoje aqui proferidas. E também pedindo licença a Vossa Excelência, ao ouvi-lo, senhor presidente, lembrei-me da saudação que em Coimbra, pela voz do professor Avelãs Nunes, recebeu o presidente então eleito do Brasil, Tancredo Neves, na sessão do respectivo doutoramento honoris causa, recebeu e evocou as palavras de Rui Barbosa. Com o pronunciamento de Vossa Excelência, lembrei-me dessa passagem, em que Avelãs Nunes, que foi vice-reitor da Universidade de Coimbra, ao receber em Coimbra o presidente então eleito Tancredo Neves, evocou o que disse Rui Barbosa. E eu me permito citar entre aspas. Disse Rui: 20 anos há que eu me bato, conclamando os meus concidadãos contra a imoralidade e a baixeza da força, apostolando-lhes a nobreza e a santidade da lei. Outra coisa não sou eu, se alguma coisa tenho sido, senão o mais irreconciliável inimigo do governo do mundo pela violência e o mais fervoroso predicante do governo do homem pelas leis. Fecho aspas. Vossa Excelência, presidente, é um predicante do governo do homem pelas leis, da justiça, da segurança jurídica e a presidência. E esse tribunal, como Vossa Excelência bem expôs, seguiam pelo governo das leis e não pelo governo da violência ou da ameaça ou do vilipêndio institucional. Portanto, senhor presidente, peço licença para dizer que bem haja Vossa Excelência e todos os magistrados do Brasil que carregam consigo a lição do moleiro de Sanssouci. Cumprimento também as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, ministra Rosa, vice-presidente deste Supremo Tribunal Federal. Cumprimento todos os eminentes pares, os eminentes ministros que compõem este colegiado, as ilustres advogadas e os senhores advogados que acompanham nesta sala virtual o presente julgamento. Cumprimento também o excelentíssimo senhor doutor Augusto Aras, procurador-geral da República. Peço licença para agora publicamente reiterar ao senhor procurador-geral da República nossos especiais cumprimentos pelo novo mandato junto à Procuradoria-Geral da República e dizer a Sua Excelência que ali e nas palavras de hoje, Sua Excelência, se traduz a grande esperança na institucionalidade, a grande esperança na palavra de Ulisses Guimarães, que dizia que traidor da Constituição é traidor da pátria. A grande esperança de que o Ministério Público certamente cumprirá suas funções constitucionais, lembrando, senhor Procurador-Geral da República, com os meus cumprimentos e a minha estima, lembrando que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7,
abro aspas, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Fecho aspas, no livro do Êxodo 3, capítulo, versículo 7. Cumprimento também, senhor presidente, ao excelentíssimo senhor ministro Bruno Bianco, advogado-geral da União, que aqui também sustentou e que recentemente esteve comigo em audiência, logo após confirmar-se a sua assunção a esse relevantíssimo posto, e para nosso gáudio, fez de suas palavras a menção que sempre subscrevi, ou seja, a nítida separação entre Estado e governo na atuação da advocacia pública em defesa dos interesses da União. Como procurador do Estado do Paraná que fui, e fui com muita honra, saúdo essa distinção que Sua Excelência fez, sublinhando a diferença entre o transitório e o estrutural, entre o governo que se alterna como regra pétrea da democracia e o estrutural e permanente que é o Estado. E eu estou seguro de que isto irá guiar o munus de Sua Excelência, relembrando que mesmo nos momentos difíceis da advocacia pública, e falo da experiência pessoal honrosa que tive por longos anos na Procuradoria, na briosa Procuradoria do Estado do Paraná, relembro o cancioneiro popular brasileiro que diz, abro aspas, é melhor lutar quando é fácil ceder, negar quando a regra é vender, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão, fecho aspas, para o ânimo que há certamente de estimular a atuação briosa também da advocacia pública na AGU. Senhor presidente e eminentes pares, o voto que trago à colação divide-se em duas grandes partes. A primeira, trato de algumas elucidações preliminares, questões preambulares que a rigor se colocam, de certo modo, no voto, mas antes do mérito propriamente dito. Portanto, a esta primeira parte, a qual agora irei adentrar, e há uma segunda parte, que contém os diversos elementos que compõem a ratio, a razão, que como fio condutor espelha a percepção que trago à colação a esse debate. Nesta segunda parte, eu inicio. Após vencer as preambulares, a segunda parte compõe-se de, em primeiro lugar, do contexto histórico, em segundo lugar, do julgamento da multicitada aqui, e a Lures também, a PET 3388, que tratou de Raposa Serra do Sol. Na terceira parte do exame do mérito, cuido das ações judiciais possessórias em áreas administrativamente reconhecidas como indígenas, dos direitos indígenas e direitos fundamentais e da natureza jurídica da demarcação. E na quarta e última parte do voto, cuido da posse indígena e direitos originários, do esbulho e sua configuração, dos estudos antropológicos e a posse indígena, do usufruto exclusivo e a posse permanente, dos títulos particulares e terras indígenas e a proteção ao meio ambiente em áreas indígenas. Esses tópicos todos, que resultou num voto um pouco alongado, se evidenciaram necessários para que se pudesse enfrentar todas as questões e arguições trazidas aos autos, bem como aquelas agora aqui colacionadas nas ilustradas sustentações orais em quase 4 dezenas de amici curiae que sustentaram, e muitos outros que foram considerados habilitados, embora não se inscreveram para sustentar, mas trouxeram também
colaborações relevantes, como pareceres e textos importantes para o deslinde da causa. Por isso, senhor presidente, peço licença para saudar a contribuição das sustentações orais, quer pelas partes, quer por eminentes professores conhecedores da matéria que assomaram à tribuna, advogadas e advogados, a sustentação oral do senhor Procurador-Geral da República, do senhor Advogado-Geral da União, ou seja, de juristas teóricos e práticos, e por isso, preambularmente, permito-me louvar os debates orais promovidos nas sessões plenárias de 1º e 2 de setembro, semana passada, portanto, que trouxeram argumentos relevantes e profundas reflexões em suas sustentações da tribuna presencial. Sem favor algum, as sustentações iluminam esse tribunal no julgamento desse importante recurso extraordinário com repercussão geral, que versa sobre questão visceral para a configuração do Estado brasileiro. E, de modo especial, senhor presidente e eminentes pares, gostaria de saudar as intervenções orais promovidas não apenas pelas partes, mas pelos diversos amici curiae, que contribuíram para o esclarecimento dos pontos postos em debate no julgamento que se iniciou. De fato, o tema referente à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, nos termos do artigo 231 da Constituição da República, apresenta complexidade ímpar a exigir diálogo, escuta e abertura para a ampla participação de todos os setores interessados, que intervieram na qualidade de amigos da Corte e possibilitaram um diálogo franco e democrático acerca da temática. Nas sustentações orais que ouvimos nas sessões anteriores, nas quais os argumentos foram faticamente divididos em 2 blocos distintos, sobrelevou-se o trabalho de advogadas e advogados que ilustraram a controvérsia sobre a qual principiamos a debater. Não há como, em tão breve espaço desse conjunto de observações preambulares que faço, senhor presidente, não há como mencionar a todas as sustentações nesse exíguo preâmbulo do voto quanto ao mérito, mas permito-me reunir alguns fundamentos que anotei, tomei nota durante as sustentações e que foram vertidos pelos nobres causídicos que ocuparam a tribuna. Refiro-me, e apenas para indicar algumas das anotações que fiz, refiro-me, por exemplo, à sustentação feita pela doutora Samara Carvalho Santos, advogada indígena integrante do povo Pataxó, que ressaltou a importância do presente julgamento para o futuro da continuidade existencial dos índios como povos originários do país, e em relação à chamada tese do marco temporal, sustentou que a partir do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, as comunidades indígenas passaram a vivenciar novos conflitos, asseverando um acréscimo que referida tese não guardaria natureza constitucional. E, além de asseverar em acréscimo que a referida tese não guardaria natureza constitucional, sustentou também que ela vai de encontro a pilares do Estado de Direito Democrático e desconsidera o passado recente, no qual sequer era reconhecido aos índios e suas comunidades o direito de escolher o próprio destino. De outra parte, também tomei nota, senhor presidente, da sustentação oral feita pelo doutor Flávio Roberto dos Santos, que trouxe à tribuna a percepção segundo a qual o artigo 231 exigiria a caracterização do elemento tradicionalidade, ou seja,
ocupação em caráter permanente, e se essa ocupação tiver sido em algum momento interrompida, não haveria caracterização da tradicionalidade nos termos do enunciado da súmula 650 deste Supremo Tribunal Federal. Sustentou ainda o doutor Flávio que, consoante parecer que restou encartado nos autos, o precedente histórico representado pela PET 3386 não teria sido superado. Sua Senhoria faz referência a um dos pareceres ilustrados, são mais de uma dezena de pareceres, neste caso é o parecer do professor doutor Lênio Streck, portanto, de que o precedente não teria sido superado e que teria consolidado um marco temporal, a segurança jurídica, o direito dos índios e o direito dos não índios. A seu turno das sustentações orais, também tomei nota da sustentação levada a efeito pela doutora Cristiane Soares, também advogada indígena, na qual acrescenta que estudos demonstram que as terras indígenas são aquelas que mais protegem o meio ambiente, que a posse indígena em seus territórios tradicionais não possui as mesmas características da posse civil e que exigir dos povos indígenas que demonstrassem resistência até 5 de outubro de 88 é exigir que tivessem o próprio direito à vida violado. Por sua vez, também tomei nota, dentre outras, da sustentação levada a efeito pelo Dr. Paulo Roberto Coll, que sustentou que a Constituição autoriza a demarcação de terras indígenas, mas também protege o direito de propriedade, o ato jurídico perfeito, o princípio da confiança, a razoabilidade e proporcionalidade fundadas no devido processo legal, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. A seu turno, das minhas anotações, também verifiquei que o Dr. Rude Maia Ferraz, ilustre advogado atuante nesta Suprema Corte, que afirmou que a teoria do fato indígena seria o único instrumento que traz segurança jurídica e estabilidade às relações jurídicas, e que não se busca retrocesso dos direitos indígenas, mas compatibilização dos direitos dos índios com o direito de propriedade, além de asseverar a força do precedente criado no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, gerando impactos inclusive no Poder Legislativo, que seria, segundo sustentou da tribuna o Dr. Rude Maia Ferraz, que seria o Legislativo a casa legítima para proferir um debate plural sobre o tema. A seu turno, das notas que tomei, dentre inúmeras outras importantes sustentações, verifiquei também que o Dr. Paulo Doron Reder de Araújo asseverou a relevância do princípio da confiança para a proteção das pessoas e da ordem jurídica, e que a tese do marco temporal admite o fator de ponderação. Nas palavras do Dr. Paulo, esse fator de ponderação seria o conceito de esbulho renitente, e que interesses aparentemente antagônicos devem ser passíveis de conviver, e a única forma é a confiança na ordem constitucional estabelecida, sem rompimentos. Em contraponto, das sustentações também tomei nota, senhor presidente, a sustentação aqui aportada pelo Dr. Bruno Arruda, que trouxe a contribuição da interpretação que a Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, ambas, a Comissão e a Corte, fazem acerca da posse indígena, e afirma que a tese do marco temporal trata o Instituto do Indigenato como instituto de direito civil, quando seria um direito comunitário, independentemente de ocupação, e que a conclusão contrária ignora o tratamento normativo da questão, dada
é esse tratamento dado pelas constituições anteriores à própria Constituição de 1988. A seu turno, anotei que o Dr. Anderson de Souza Santos alegou, exemplificando o quadro atual no que se encontra o povo Guarani Kaiowá, que até hoje o Estado brasileiro é falho, disse o Dr. Anderson, é falho em reparar a injustiça histórica cometida contra os povos indígenas, trazendo estudo sobre a situação de insegurança alimentar dessas comunidades, quadro que só irá cessar, em seu entender, quando o Estado brasileiro demarcar os territórios indígenas. Também o Dr. Daniel Pinheiro Viegas rememorou o aumento do desmatamento na Amazônia, asseverando que o desmatamento ocorre em muitas terras públicas de propriedade da União, mas em sua maioria não nas terras indígenas reconhecidas, e que a defesa do chamado marco temporal desconsidera a inovação normativa da Constituição de 1988, que garante a diversidade entre os povos e rejeita a pretensão de integração forçada dos indígenas à sociedade envolvente. E, por último, me permito ainda citar a anotação que fiz e que colhi da posição trazida à tribuna pelo Dr. Fernando Filgueiras, a compreender que o constituinte originário não fez constar disposição expressa que consagre a teoria do indigenato e que não seria aceitável a tese de que a Constituição cidadã tenha reconhecido aos indígenas o direito à ocupação das terras imemoriais e, de outro lado, tenha conferido a outros brasileiros, pequenos produtores, uma penalidade, o despejo com o recebimento apenas das benfeitorias de boa-fé. Há muitas outras importantíssimas sustentações orais, eu apenas reproduzi trechos do que depois, no mérito, irei dialeticamente tratar na exposição do voto, mas esses trechos me parecem representar uma boa síntese daquelas questões que aqui estão em julgamento. E além das sustentações orais, senhor presidente, ainda preambularmente, quero me referir aos importantes e relevantes pareceres que foram aportados a estes autos, que já tramitam há longos anos na Justiça, quase 11 anos, um feito oriundo de 2009, aliás, um pouco mais de 11 anos, e alguns anos aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, há pareceres que foram juntados, alguns proferidos exatamente para este caso, e outros que, em verdade, foram colacionados, tendo sido proferidos em outras hipóteses. Eu me refiro, dentre essa mais de uma dezena de pareceres, ao parecer do professor, sempre festejado, o professor José Afonso da Silva, juntado pela comunidade indígena Xoclém em 29 de abril de 2019, parecer que foi elaborado para subsidiar a defesa do ingresso da comunidade indígena Guarani da terra do Morro dos Cavalos na ação civil originária, ACO 2323, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes. Nesse parecer, em suma, o professor José Afonso da Silva defende que, nos termos do artigo 232 da Constituição Federal, a comunidade não pode ser admitida como mera assistente simples nos autos, que pretende a anulação da demarcação de terra indígena, mas como litisconsorte necessária, passiva necessária, vez que arcará com os prejuízos imediatos e diretos em caso de procedência da ação. Um outro parecer também da lavra do eminente professor doutor José Afonso da Silva, juntada pela mesma comunidade indígena, em 8 de outubro de 2019, compreende não ser correta a interpretação do Instituto do Renitente Esbulho
aos conflitos que envolvem terras indígenas, à luz do reconhecimento dos direitos originários garantidos pela Constituição. Pois, segundo o professor, o ilustrado mestre das Arcadas, não, segundo o seu entender, sustenta não serem conflitos possessórios na forma caracterizada pelo direito civil, mas que a posse indígena possui fundamento no indigenato. E, portanto, em seu modo de ver, não seria correto exigir controvérsia possessória judicializada em 5 de outubro de 1988, pois os índios não detinham legitimidade processual. Sustenta ainda não ser correto interpretar a Constituição como se ela tivesse limitado os direitos originários dos povos indígenas às suas terras ao estado de ocupação em 5 de outubro de 1988, impedindo a demarcação às etnias que só conseguiram retornar após essa data às suas terras. Consigna ainda nesse segundo parecer o professor José Afonso da Silva que foi a Constituição de 1934 a primeira a assegurar os direitos originários dos índios e que a Constituição de 88 é apenas o último elo dessa cadeia. Compreende ainda que a Constituição de 88 não sufraga o entendimento de que é vedada a ampliação de terras indígenas já demarcadas, dada a redação do parágrafo 4º do artigo 231, que consigna a imprescritibilidade dessas terras, além do direito indígena ser pré-existente à demarcação. Há um terceiro parecer que veio aos autos da lavra do Dr. César Brito, juntado também pela comunidade indígena Xoclen, em 25 de maio de 2020. Sua Senhoria opinou pela manutenção da decisão cautelar proferida para que se possa garantir estabilidade e segurança jurídica às partes, bem como para preservar o resultado útil do processo, estando presentes todos os requisitos para o deferimento de medida cautelar, pelo menos até que o guardião constitucional da Constituição da República se pronuncie de forma definitiva acerca da tese do marco temporal, objeto do tema 1031 nesse Supremo Tribunal Federal, que é precisamente o que estamos a fazer nesse momento em curso. Um quarto parecer é o parecer que veio aos autos da lavra do eminente ministro José Carlos Moreira Alves, Sua Excelência, que honrou esse Supremo Tribunal Federal e uma geração de juristas da sua cátedra acadêmica e também do exercício da judicatura. Sua Excelência foi sucedido aqui nesta cadeira pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, a quem eu tive a honra de suceder. Portanto, faço uma saudação especial ao professor, ao eminente ministro Moreira Alves. Parecer este da lavra de Sua Excelência, que foi elaborado para um processo administrativo de revisão de limites em demarcação da terra indígena Porto Lindo. Entende Sua Excelência ser necessária a ocupação tradicional dos índios em área na data da atual Constituição para que ela se considere terra indígena, pois compreende que o Instituto do Indigenato jamais teria sido reconhecido como modo de aquisição de propriedade e que a Lei de Terras, Sua Excelência está a se referir, como todos sabemos, à Lei de 1850, o Código Imperial de Terras, e que a Lei de Terras exigia a reserva de terras para a habitação dos índios e que a Constituição de 1934 exigia a posse da área na data da promulgação da Carta Magna, entendimento que, para Sua Excelência, está repetido no atual ordenamento. O Greenpeace, a seu turno, é um quinto documento que faço referência. Em 17 de agosto de 2020, trouxe aos autos texto da autoria do ilustre professor doutor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, com o título Demarcação das Terras Indígenas e seus Entraves,
que aborda as demarcações no Brasil desde o século passado e que conclui no sentido que, desta forma, tanto no parlamento como na administração, há uma permanente tentativa de desconhecer e negar o direito dos povos. Mas como não é possível alterar o disposto na Constituição, nem as regras internacionais da Convenção e dos tratados, o expediente mais próximo é a demarcação das terras, promovendo o falso discurso de que sem demarcação não há direito, fecho aspas, desse documento 541 que está nos autos. Em sexto lugar, me permito fazer referência ao parecer do eminente ministro Carlos Mário da Silva Veloso. Sua Excelência proferiu parecer que aqui foi juntado pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Brasnorte, a PRUB, em 27 de julho de 2021. Defende Sua Excelência, no parecer que foi juntado, a impossibilidade de ampliação de terras já demarcadas no processo administrativo de revisão dos limites da terra indígena aqui referida. Sustenta que o indiginato não foi suficiente para impedir a repartição do território nacional. Compreende que apenas as terras ocupadas pelos indígenas em 5 de outubro de 88 consistem naquelas descritas pelo artigo 231 da Constituição e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol e na súmula 650, rejeitou a teoria do indiginato. E conclui Sua Excelência, o ministro Carlos Mário, que a ampliação de indígena demarcada não é albergada pela Constituição em razão do princípio da segurança jurídica. Também de ministro aposentado desta Suprema Corte, veio juntado aos autos parecer de Sua Excelência, o eminente ministro Ilmar Galvão, que foi o parecer da lavra de Sua Excelência juntado aos autos pela Abrapa, pela AMPA e pelo IAGRO, ou seja, pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, pela Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão e pelo Instituto Mato-Grossense do Agronegócio. Essa juntada se deu em 13 de agosto de 2021, ou o pedido de admissão em todos esses amici curiae, tendo em vista o tardio pleito, foram admitidos, mas os pareceres trazidos à colação foram lidos e considerados por essa relatoria, por isso a eles estou fazendo referência, e nesse caso específico, o eminente jurista, ministro Ilmar Galvão, sustenta que a terra pertencia ao Estado que a adquiriu pelo direito de conquista. Afirma que ao longo do tempo foi ocorrendo a extinção dos antigos aldeamentos e, consequentemente, o abandono das antigas ocupações e reservas pelos indígenas, seja por haverem passado a integrar o meio civilizado, seja por efeito de expulsão ou mesmo dizimação determinada, em alguns casos por ordem do próprio governo, como a contida nas cartas régias de 1808, 1809 e 1811 de Dom João VI contra os botucudos. Alega ainda ser necessária a conjugação de 2 requisitos para a configuração da posse indígena. Segundo Sua Excelência, que em 1891 houvesse ocupação indígena na área em questão, visto que, caso contrário, o bem teria sido transferido para o domínio dos estados como terras devolutas, e que os indígenas, ainda que estejam na posse permanente da terra em 1988, nesta medida, sustenta Sua Excelência, o abandono ou desocupação transforma a área em bem de uso comum de titularidade da União Federal. O parecer sustenta ainda que é reconhecida a possibilidade de criação de novas reservas indígenas ou ampliação de reservas já constituídas, desde que seja realizado o devido processo administrativo de desapropriação por interesse social, com as implicações jurídicas decorrentes de tal fato.
Também li e examinei, embora os amici curiae não tenham sido admitidos pela tardia pretensão que apresentaram, mas não deixei de ler e examinar o parecer que veio da lavra do professor Dr. Lênio Streck e que foi juntado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, pela Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão e também pelo Instituto Mato-Grossense do Agronegócio. O professor Lênio Streck sustenta que não se manifesta sobre a questão indígena em si, mas apenas sobre a força normativa gerada pelo precedente do caso Raposa Serra do Sol, que gerou expectativas legítimas nos cidadãos e no Estado e orientou ações a partir de então. Afirma o professor Lênio que o voto da repercussão geral não demonstrou razões de fato e de direito a superar o precedente da PET 3388 e que isso significaria que os precedentes seriam mera regra, atos de vontade do julgador, sem a capacidade de vincular decisões posteriores. Por último, alega ainda em seu parecer, sustenta com o seu grau acadêmico, que não se demonstrou que o precedente levou à piora das condições dos índios e que não há razões normativas posteriores para a modificação da ratio decidente, da razão de decidir, firmada no julgamento de 2009. Há também o registro que faço de ter recebido e veio ao gabinete, também examinei, não obstante uma certa informalidade na remessa, eis que quem remeteu nunca requereu diretamente ingresso na LIDE, mas recebi no e-mail do gabinete o parecer do professor doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, recebi em 21 de 8 de 2020, e foi remetido por Mônica Jacinto de Biasi e outros, que, como disse, não requereram ingresso na LIDE. Mas li, examinei o parecer que depreendi ter sido elaborado para a defesa judicial em autos, nos quais se pleiteava a reintegração de posse de área ocupadas por índios em Carapó, Mato Grosso do Sul, e índios da aldeia Taquara. Sustenta o professor, ilustrado professor paulista, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que os preceitos que explicitam direitos fundamentais, como o direito de propriedade, que está no inciso 12 do artigo 5º, o direito adquirido, que está no inciso 36º do mesmo artigo, inclui-se no núcleo intangível da Constituição, não podendo ser abolidos por força do contido no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei Magra. Assim, segundo sustento ilustrado do professor, devem ser vistos no sistema constitucional como preceitos fundamentais no sentido que dá à expressão o artigo 102, parágrafo 1º, o que os faz inafastáveis para a interpretação de outras normas constitucionais, como as do artigo 231. Sustenta ainda em seu parecer, trazido desta forma, e que, como já disse, mesmo assim, considerando relevante a ampliação da escuta e do diálogo nessa matéria, li, examinei e sustenta que a identificação da chamada posse imemorial do índio somente pode se dar de acordo com os preceitos legais que regulam a matéria, ou seja, por meio da demarcação, e que tais normas infraconstitucionais garantem a objetividade na apreciação da questão e, assim, são condições do devido processo legal a que a Constituição reconhece no artigo 5º, no inciso 54. Sustenta ainda Sua Senhoria que não existe eficácia retroativa do artigo 231 da Constituição Federal. Também veio, da mesma forma, em 30 de junho, agora, faz pouco tempo, em 30 de junho de 2021, parecer também da lavra de Sua Senhoria, o professor doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi elaborado para a defesa judicial em autos
nos quais se reconheceu o conflito federativo na pretensão de alienação pelo Estado de Mato Grosso do Sul de terras que a FUNAI reconheceu como indígenas. Essa remessa foi feita ao meu gabinete pelos herdeiros do espólio de Jacinto Honório da Silva, que também não requereu ingresso na lide. Mas depreendi da leitura do parecer que o ilustrado prolator do parecer sustenta que a titulação de terras indígenas subtrai terra dos estados e municípios e que a subtração de terras para usufruto exclusivo indígena prejudica o desenvolvimento socioeconômico da região e do próprio país. Repisa Sua Senhoria neste parecer o argumento de que antes da Constituição de 88, os indígenas só tinham direito de posse sobre as terras que ocupavam e não às terras tradicionalmente ocupadas, como expõe o artigo 231, o que, em seu entender, reforça a tese do marco temporal. E, por último, sustenta neste 10º parecer que estou a me referir, 10º parecer que tenho nos autos ou por outros meios remetidos ao gabinete conhecimento, sustenta ainda o ilustrado professor que é vedada a ampliação de terra indígena, como exposto no julgamento do caso Raposa Serra do Sol. Neste caso, aliás, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho elaborou um parecer para análise do julgamento da PET 3388, e os mesmos herdeiros do espólio que antes mencionei remeteram o parecer de então ao gabinete a fim de ilustrar o debate aqui em curso. E verifico, já é a 11ª menção que estou fazendo de pareceres, verifico que além de todos os argumentos que Sua Senhoria já houvera lançado nos demais pareceres, busca reforçar a compreensão dos efeitos transcendentes do julgamento do caso Raposa Serra do Sol e que o esbulho possessório é ato revestido de ilicitude jurídica. Por último, e portanto aqui, senhor presidente, eu estou não apenas homenageando os pareceres, mas cumprimentando a importância dessa contribuição no desate de uma controvérsia tão relevante quanto essa que está em julgamento, e não de agora. Faz 11 anos que a ação que deu origem a esse recurso extraordinário foi proposta na origem. Pois bem, que esta matéria, que reclama, portanto, apreciação, recebeu também, menciono o último dos pareceres que chegou ao meu gabinete, que é o parecer da lavra do professor doutor Paulo de Bessa Antunes. Eu recebi este parecer em 27 de agosto de 2021. Portanto, recentissimamente pude ler e examinar e verifiquei que Sua Senhoria, do alto também do seu grau acadêmico, sustenta que o projeto de lei 490/2007, desde sua origem, é inconstitucional, pois teria violado o direito fundamental dos povos indígenas e tradicionais de serem consultados previamente sobre todas as matérias legislativas ou administrativas que possam impactar os seus direitos consultados, seus direitos assegurados. É o que diz o professor Paulo de Bessa Antunes. E sustenta que, no caso, não houve qualquer consulta aos povos originários, tal como definido no artigo 6º, 1, a linha A, da Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional de Trabalho, bem como nas declarações sobre o direito dos povos indígenas da ONU, da Organização das Nações Unidas e da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Sustenta ainda o ilustre professor Paulo de Bessa Antunes que o projeto de lei 2057, o Estatuto das Sociedades Indígenas, não foi apensado à discussão, sendo certo que o mencionado projeto foi enviado ao plenário da Câmara dos Deputados em 15 de dezembro de 2009, e o Estatuto teria sido produzido com ampla participação dos indígenas. Acrescenta ainda que o caso Raposa Serra do Sol não seria parâmetro para a definição do marco legal dos povos indígenas, pois trata-se de posição isolada e casuística. A jurisprudência internacional, segundo o parecerista, reconhece amplamente os direitos territoriais
dos povos indígenas. Portanto, senhor presidente, nesta parte do voto, eu estou, além de ter saudado as sustentações orais, fazendo referência mais direta a alguma delas, faço também saudação a todos os pareceristas com opiniões, como se pode ver, que sustentam posições distintas, instalam com verticalidade uma controvérsia que é importante compreender e auxiliam verificar todas essas distinções, até porque, como se sabe, quem não vê diferença não promove a igualdade. Pois bem, nessa altura, senhor presidente, permito-me fazer ainda preambularmente uma elucidação que se deve mais aos jurisdicionados que acompanham esse julgamento do que, e peço licença aos eminentes pares para fazê-la, do que propriamente a esse colegiado, que seria completamente desnecessário. Mas me parece relevante elucidar a metodologia dos julgamentos no plenário virtual, porque esse recurso extraordinário chegou a ser pautado no plenário virtual e por destaque levado a efeito pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ele veio ao plenário telepresencial. Por isso é que o voto que proferi acerca do mérito da presente ação, que lancei no plenário virtual, tornou-se conhecido desde a data de 11 de junho de 2021, quando ao início do julgamento em ambiente virtual. E bem como, a partir dessa data, está disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, em pasta que contém os votos por mim já proferidos. A íntegra do voto, tal como proferi no plenário virtual, restou publicada pela imprensa especializada em sítios importantes, como o sítio jurídico Conjur, em 11 de junho deste ano, o sítio eletrônico Migalhas, em 18 de junho, e também a grande imprensa vem debatendo o conteúdo daquela minha manifestação em forma de voto desde então. Cito as reportagens do Valor Online, de 11 de julho, da BBC Brasil, de 29 de junho, da Isto É, de 23 de agosto, o Globo, de 24 de agosto, e no UOL, de 25 de agosto. Além disso, aquele voto foi remetido e posteriormente reenviado previamente aos gabinetes de todos os ministros deste Supremo Tribunal Federal. E todos percebemos que, com diferentes graus de compreensão e manejo da abordagem, verificamos que foi mencionado, esta circunstância foi mencionada em diversas manifestações orais de amicus curiae na tribuna virtual, à luz das sustentações orais nas datas anteriores desse julgamento. Mas essa elucidação eu estou a fazer, senhor presidente, porque quiçá não seja de conhecimento generalizado que nessa matéria incide a Resolução 642 de 2019, com a redação conferida pela Resolução 669 de 2020, segundo a qual, nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado. E é por isso que o relator está, então, aqui apresentando o seu voto à luz do sentido da redação vigente do artigo 21b do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que em seu artigo 3º determina nova publicação de pauta. Uma questão adicional, senhor presidente, ainda em sede preambular, diz respeito à ponte que existe entre este recurso extraordinário e a ação civil originária 1100. Esse recurso extraordinário tem origem numa demanda possessória, discute, portanto, posse de terras indígenas e iniciou-se na comarca de origem no ano de 2009. Veio ao Supremo Tribunal Federal e aqui no Supremo Tribunal Federal passou a contar com a minha relatoria a partir de 2016 e a partir daí propus o reconhecimento da repercussão geral. Ao lado disso,
há uma ação civil originária que, na origem, foi proposta em 17 de dezembro de 2013, ou seja, 18 anos atrás, sobre a portaria de demarcação desta mesma área. Estes autos chegaram por determinação do eminente ministro, então relator, eminente ministro Ricardo Lewandowski, e eu sucedi Sua Excelência na relatoria do feito, quando assumi o Supremo Tribunal Federal, precisamente no dia 16 de junho de 2015, assumi por sucessão processual na distribuição de Sua Excelência, e está no Supremo Tribunal Federal há 14 anos tramitando. Ao assumir a relatoria desta ação civil originária, cujo voto e discussão também já houvera liberado para julgamento e houve pedido de destaque, mas aqui permito-me apartar as duas realidades e dizer que naquela ação civil, a 1100, realizei uma audiência pública de conciliação e diálogo no dia 24 de abril de 2019, onde estiveram presentes as partes naquela ação civil originária, referente à contestação da demarcação da terra indígena Ibirama-Laclanhô, no estado de Santa Catarina. Lá eu assentei, senhor presidente, e me permito reproduzir os termos. Louvo, uma vez mais, a disposição das partes em participar desse ato de escuta, diálogo e tentativa de conciliação em matéria tão controvertida e de tamanha relevância à nossa organização enquanto comunidade político-constitucional. Agricultores, entidades, órgãos, administração pública e comunidade indígena, a par da defesa de interesses por vezes antagônicos, dispuseram-se a comparecer a este Supremo Tribunal Federal para discutir e expor temas de importância singular para a LIDE. E lá também assentei naquele dia 29 de abril, mais de 2 anos faz, apresentadas propostas e manifestações, tanto no sentido da aquiescência, com a realização de eventual acordo, quanto às questões de natureza disponível inerentes à LIDE, como no sentido de discordância com as propostas anteriormente encartadas aos autos, compreendi, lá despachei nesse sentido, compreendo, está assim no despacho, no tempo do verbo, ao refletir sobre as temáticas debatidas na audiência, pela necessidade de breve dilação processual para propiciar às partes, entidades e instituições o amadurecimento das questões suscitadas nesse ato. Assim, ali prossegui naquele dia 29, na decisão que tomei. Diante das diversas temáticas suscitadas nessa oportunidade, concedo às partes o prazo comum de 15 dias a partir da realização dessa audiência para a juntada de documentos e manifestação acerca dos pontos debatidos durante a audiência de conciliação e diálogo levada a efeito nesta Corte. Facultei a apresentação de outras propostas com a finalidade de composição parcial e integral da LIDE. Especificamente à União, ao Estado de Santa Catarina e ao INCRA, determinei que se manifestassem sobre a dimensão econômica do pedido alternativo e da incidência na hipótese da responsabilidade civil por ato danoso. A União, determinei a juntada de plano de trabalho quanto à barragem norte do Alto Vale do Itajaí. Facultei ainda ao Instituto do Meio Ambiente a juntada aos autos do documento que ali foi mencionado na audiência e concluí aquela decisão. Não havendo, nos limites da ordem normativa, elementos concretos que indiquem um avanço nas possibilidades de composição quanto a direitos disponíveis, assento que a ação civil originária seguirá para julgamento final. Neste prazo que abri naquela CO, que aqui não está em julgamento, apenas estão me referir para distinguir as circunstâncias, a CO discute o caso concreto, o recurso extraordinário discute a tese reconhecida em repercussão geral, mas lá
vários documentos após aquela audiência foram juntados, quer pela comunidade indígena Xoclém, concordando com o reassentamento e indenização aos agricultores, comprometendo-se com a proteção ao meio ambiente, acolhendo o acordo de negociação entre os poderes públicos quanto à barragem norte do Alto Vale do Itajaí. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina apresentou contraproposta às propostas da comunidade indígena na questão ambiental. A FUNAI se manifestou reafirmando seus compromissos com a indicação de prazo. O INCRA afirmou-se como mero colaborador da LIDE e apresentou a dimensão econômica do reassentamento. Os autores vieram aos autos afirmando que não aceitam indenização e sustentando que a terra não é de ocupação tradicional indígena e apresentam proposta para que a União desaproprie áreas próximas e assegure aos índios uma área maior de ocupação. Também veio aos autos e esteve presente na audiência a empresa Modo Batistella e a empresa madeireira Odebrecht, que integram aquela controvérsia processual, e formularam proposta de entrega parcial de área aos índios mediante justa e prévia indenização, que não deve ocorrer por meio de precatórios. A União veio aos autos sustentando a impossibilidade de indenizar o ato danoso e juntou documentos sobre a barragem norte do Alto Vale do Itajaí. O Estado de Santa Catarina apresentou informações que, a rigor, já tinham sido prestadas anteriormente pela FUNAI e pelo INCRA. Portanto, aquela CO tomou o rumo do plenário virtual, recebeu ela também um pedido de destaque e se encontra aguardando para efeito de julgamento. Aqui, senhor presidente eminentes pares, nós estamos a julgar o recurso extraordinário que tem origem em ação de reintegração de posse ajuizada pela Fátima, hoje denominado Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA. Era a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Fátima, hoje IMA. Esse recurso extraordinário foi interposto e admitido na origem, é relevante que se diga, o despacho de admissibilidade foi positivo, nesta ação que discute posse. Nós estamos, portanto, aqui, na origem, num debate sobre o ius possessionis, sobre o direito à posse, e não sobre o ius possidendi, que cuida da discussão de dominialidade. O apelo apreciou esta matéria, o apelo extremo, interposto pela FUNAI, separando esse debate da natureza da posse, que é um debate de direito civil, da natureza das terras que ocupam os indígenas. Portanto, o recurso extraordinário que nós estamos a julgar por quanto foi interposto pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em face de acórdão prolatado pelo TRF, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Este recurso extraordinário foi protocolado nesse Supremo Tribunal Federal em 14 de dezembro de 2016. E a mim foi distribuído, exatamente porque em conexão com a ação civil originária 1100. Essa distribuição fez os autos virem conclusos ao meu gabinete em 28 de agosto de 2017. Levado a efeito os trâmites que entendi cabíveis, incluí o feito em 18 de dezembro de 2018, pouco tempo passado de um ano, incluí o feito para análise de repercussão geral no plenário virtual. E a repercussão geral foi reconhecida à unanimidade dos ministros em acórdão que foi publicado em 11 de abril de 2019. Em 6 de maio de 2020, determinei nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias
anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da Covid-19 ou do julgamento final da repercussão geral no recurso extraordinário que estamos a julgar, 1.017.365, do tema 1031, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. E em 7 de maio, também do ano pretérito, concedi tutela provisória incidental, que foi requerida pela comunidade indígena Xoclém, a fim de suspender todos os efeitos do parecer 001/2017 da AGU, da Advocacia Geral da União, suspender os efeitos desse parecer até o final julgamento de mérito desse recurso extraordinário que estamos em julgamento e que foi submetido à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. De consequência, ali determinei à FUNAI que se abstivesse de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demarcação de terra indígena com base naquele parecer até que seja, como está sendo agora, julgado o tema 1031. Remeti essa decisão de suspensão e das demais determinações a referendo pelo plenário em ambiente virtual, com início em 22 de maio de 2020, tendo sido o julgamento objeto de pedido de destaque pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. O mérito do presente recurso extraordinário foi liberado, por mim liberado, para inclusão em pauta, a fim de que recebesse julgamento quanto ao mérito na data de 25 de junho de 2020, pouco mais de um ano. O feito constou pela primeira vez em calendário de julgamento presencial previsto para a data de 28 de outubro do ano passado, tendo sido excluído do calendário posteriormente pela presidência. Em 28 de maio de 2021, incluiu o processo para julgamento de mérito em ambiente virtual, que se iniciou em 11 de junho de 2021. O julgamento também foi interrompido, nos termos regimentais, por pedido de destaque do eminente ministro Alexandre de Moraes. Remetido o julgamento ao ambiente presencial, foi incluído no calendário de 30 de junho passado, mas não foi apregoado. Posteriormente, foi o processo incluído para julgamento de mérito em 25 de agosto de 2021, reincluído no calendário de 26 de agosto, quando teve início o julgamento com a leitura do relatório. Na repercussão geral, senhor presidente, o tema 1031 recebeu a seguinte ementa, como já disse, por decisão unânime do plenário desse Supremo Tribunal Federal. Ementa constitucional, administrativo, posse indígena, terra ocupada tradicionalmente por comunidade indígena, possibilidades hermenêuticas do artigo 231 da Constituição da República, tutela constitucional do direito fundamental indígena às terras de ocupação tradicional, e ali se assentou. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Julgamento de 21 de fevereiro de 2019, publicado em 11 de abril de 2019. Aqui é, portanto, questão constitucional de relevância ímpar que se coloca a adequada compreensão dos direitos possessórios das comunidades indígenas, a reclamar desse tribunal que desvela as potencialidades hermenêuticas contidas no artigo 231 do texto constitucional, de modo a tutelar o direito fundamental dos índios
ao exercício de seu modo de vida, cultura e existência, intimamente ligados à posse tradicional de suas terras. O paradigma de controle desta matéria, portanto, está posto, e está posto na Constituição, como sabemos, e apenas para frisar a quem acompanha este julgamento, o artigo 231 da Constituição da República dispõe da seguinte forma: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Parágrafo 3º também desse texto constitucional do artigo 231. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Parágrafo 4º. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 5º. É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato, logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, salvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. E, por último, o parágrafo 7º desse artigo 231 prevê não se aplicar às terras indígenas o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 174. Como se vê, senhor presidente e eminentes pares, tal como assentei no voto que levou ao reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional ora posta em julgamento, a questão relativa à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras trazidas pela Constituição Federal de 1988, ainda não foi definida por esse Supremo Tribunal Federal em sede de processo com eficácia vinculante. E mais importante que o equacionamento jurídico da questão, está em julgamento a tutela do direito à posse de terras pelas comunidades indígenas. O que está, portanto, posto para ser apreciado é o tema com relevo de repercussão geral e que, em seu histórico, se sustenta que o reconhecimento da posse e domínio sobre as terras que os indígenas, os índios, ocupam, ocorrem com o Alvará Régio de 1680, o qual, segundo vejam nos autos, sustenta-se ali, à luz da redação do próprio Alvará Régio, que não poderão ser mudados
os índios não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, e ainda ali se assenta que se entenda ser reservado o prejuízo e direito os índios primários e naturais senhores delas. O direito dos indígenas à posse e uso das terras, que aqui está em debate, também passa pela vigência da Lei de Terras, antes mencionada, fiz a ela referência quando citei o parecer do eminente ministro Moreira Alves, que é a Lei 601 de 1850, e na sua vigência, também nesses autos, se sustenta ter sido esse direito tão pouco infirmado pela Lei de Terras, e que esse direito também veio assegurado pelo disposto no artigo 24, parágrafo 1º, do decreto 1318/1854, que é, a rigor, o decreto que contém o regulamento da lei de 1850, pois entende-se que a posse é legitimada ao primeiro ocupante e já se reconhecia o direito originário dos indígenas às terras em sua posse. No histórico que toma como premissa esta controvérsia para exame, sustenta-se que a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar o direito dos índios à posse de suas terras, disposição repetida em todos os textos constitucionais posteriores, sendo entendimento pacífico na doutrina que esse reconhecimento constitucional teria operado a nulidade de pleno direito de qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas áreas a terceiros, como assinalou Pontes de Miranda em comentário efetuado à Constituição de 1946, cujo conteúdo era idêntico em relação à tutela dos indígenas. Escreveu o grande Pontes de Miranda, abro aspas, o texto respeita a posse do silvícola, posse a que ainda se exige o pressuposto de localização permanente. O juiz que conhecer de alguma questão de terras deve aplicar o artigo 216, desde que os pressupostos estejam provados pelo silvícola ou constem dos autos, ainda que alguma das partes ou terceiro exija título de domínio, desde que a posse e a localização permanente a terra é donativo, porque assim o diz a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte dos silvícolas ou em que se achem, escreveu Pontes, ou em que se achem permanentemente localizados e com posse, em relação aos silvícolas, é nula, qualquer alienação é nula, por infração à Constituição. Aquelas mesmas que forem em virtude do artigo 216, reconhecida como de posse de tais gentes, não poderão ser alienadas. Estou lendo literalmente o texto publicado em 1953. Continuava Pontes. Os juízes não podem expedir mandados contra os silvícolas que tenham posse e nas terras de que se trata se localizaram com permanência. A proibição de alienação tem como consequências, dizia Pontes, a nulidade de qualquer ato de disposição, incluído aqueles que só se referem a elementos de direito de propriedade ou de posse, usufruto, garantia real, locação. B, não há usucapião contra o silvícola, ainda que trintenal, e C, as sentenças que adjudiquem tais terras a outrem são insuscetíveis de rescisão dentro do prazo de preclusão por infringirem texto constitucional, fecho aspas da citação. Portanto, o que se toma como premissa da repercussão geral é precisamente essa ordem de ideias que, sendo constatada a ocupação tradicional indígena em alguma área, não poderia essa ser considerada de propriedade alheia, nem mesmo como terra devoluta estadual. Eu estou, portanto, tomando como premissa para conhecimento deste recurso que estamos em sede de repercussão geral e que esse posicionamento já restou assentado em diversas oportunidades, conforme o clássico entendimento esposado pelo ministro, sempre lembrado, ministro Vitor Nunes Leal, no julgamento do recurso extraordinário 44585. Ali,
o sempre lembrado ministro que com brio altaneiro, sobre sempre se postar na defesa do Estado de Direito Democrático, constituindo um exemplo para as novas gerações, ali sobre a matéria específica, o eminente ministro, o saudoso ministro, assentou: aqui não se trata do direito de propriedade comum. O que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena, sob a guarda e administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes não têm a disponibilidade das terras. E continuou Sua Excelência naquele julgamento: o objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a sobrevivência dessa tribo, como para estudos dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural e intelectual. Não está em jogo propriamente um conceito de posse, nem de domínio no sentido civilista dos ocavos. Trata-se do habitat de um povo. Seus índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território, porque desse território tiraram seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse. De acordo com o nosso conceito, essa área na qual e da qual viviam era necessária a sua subsistência. Essa área existente na data da Constituição Federal é que se mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior, se o Estado a diminuiu de 10 mil hectares, amanhã reduziria em outros 10, depois mais 10, e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato até o terreiro da aldeia, porque ali é que a posse, entre aspas, estaria materializada nas malocas. Continuou Sua Excelência: não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer os índios vivendo naquele território, porque a tanto equivale dizer que continuariam na posse do mesmo. E concluiu no voto nesse recurso ordinário 44585, que restou publicado em 12 de outubro de 1961. Entendo, disse o saudoso ministro Vitor Nunes Leal, entendo, portanto, que embora a demarcação desse território resultasse originariamente de uma lei do Estado, a Constituição dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que na época da Constituição era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico, fecho aspas. A repercussão geral também em debate, senhor presidente, não vai aos fatos para revolver matéria probatória. Leve em conta também o disposto nas constituições anteriores, ou seja, como se fez quanto ao domínio sobre essas terras na Constituição de 1967, que incluiu dentre os bens da União essa categoria especial de terras destinadas à posse e uso exclusivo dos índios, reconhecendo expressamente a nulidade e a extensão dos efeitos jurídicos de atos que tenham por objeto o domínio, a posse ou ocupação de terras pelos índios. E foi essa previsão que veio formulada pelo parágrafo 6º, que acabei de ler, do artigo 231 da Constituição da República em 1988, combinando-se nulidade e inoponibilidade aos títulos de domínio que tenham por objeto terras reconhecidas pelo texto constitucional como de tradicional ocupação indígena. Por isso, a repercussão geral se refere também à proteção especial ao modo de ser e viver indígena, ao colocar sob específica garantia a cultura e identidade dos índios na dicção dos artigos 215 e 216 do texto constitucional. Segundo o parágrafo 1º do artigo 215, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E, já no caput do artigo 216, prevê que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, 2, dentre outros, os modos de criar, fazer e viver. Por isso, nessa preambular, senhor presidente, a Constituição tomada na repercussão geral é vista no sentido de romper com um paradigma assimilacionista que pretendia a progressiva integração do índio à sociedade nacional, a fim de que deixasse paulatinamente sua condição indígena para um paradigma de reconhecimento e incentivo ao pluralismo sociocultural e ao direito de existir como indígena. A despeito disso, a repercussão geral se coloca como ponte para que esse recurso especial seja conhecido e aí tenha seu mérito apreciado, eis que, a despeito dessa tutela das terras e do próprio modo de vida indígena, como protegida, como essa tutela vem no texto constitucional vigente e mesmo pelas previsões constitucionais e legais a esse texto anterior, o contexto jamais espelhou referida proteção. Ao revés, é fato notório as condições graves e, por vezes, trágicas nas quais, até os dias atuais, vivem os índios em nosso país. Assim, entendo que deva ser conhecido para ter o seu mérito apreciado esse recurso extraordinário 1.017.365, eis que a questão referente à posse de suas terras tradicionais, mesmo com o grande avanço da Carta Constitucional de 1988, representou esse grande avanço, sem dúvida, mas não se encontra aquela questão resolvida ou, ao menos, de todo serenada, razão pela qual, entendo, se faz necessário que esse tribunal desempenhe sua tarefa de guardião da Constituição, lançando novamente um olhar sobre essas questões imbricadas na temática, que além de assentar questões possessórias e domínio, envolve a sobrevivência de pessoas, comunidades, etnias, línguas e modos de vida que compõem a pluralidade inerente à sociedade brasileira. O que motivou a repercussão geral dessa questão constitucional é a informação que vem aos autos, segundo a qual o Brasil possui hoje um total de 1.298 terras indígenas, 829 demarcações não finalizadas ou sequer iniciadas. Daí se desvela a importância do julgamento que ora se levará a efeito. Por isso, senhor presidente, vi que da tribuna o ilustre procurador do Estado, representante da parte recorrida, que é o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, aventou o não conhecimento do recurso extraordinário, por se tratar de necessidade de revolvimento fático e probatório nos autos, a atrair a vedação da súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Ressalto, com o devido respeito ao ilustre procurador, que a parte recorrida, quando lhe foi propiciada a oportunidade, a apresentação de contrarrazões dos autos para se contrapor aos recursos, tanto o especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, quanto o extraordinário, dirigido a esse Supremo Tribunal Federal, quedou-se silente. Ademais, esse recurso extraordinário foi admitido na origem. No Tribunal Regional Federal, o recurso extraordinário obteve juízo positivo de admissibilidade e ali se considerou preenchidos os elementos e pressupostos de admissibilidade, não envolvendo exame de provas. Além disso, senhor presidente, e é por isso que voto nesta parte preambular pelo conhecimento do recurso, além de todos esses argumentos que trago à colação, evidenciando que há uma questão constitucional a reclamar pronunciamento do tribunal, além de todos esses argumentos, esse próprio tribunal, a unanimidade, reconheceu que há questão constitucional de repercussão geral,
da matéria constitucional controvertida nos autos. Por isso, com o devido respeito, afasto a alegação de não conhecimento do presente recurso extraordinário. E feita esta dimensão preambular, senhor presidente, a partir daqui passaria ao exame do mérito que diz respeito à hermenêutica constitucionalmente adequada do artigo 231 da Constituição de 1978, principiando, como, em meu modo de ver, se impõe pelo exame dos efeitos e das consequências do julgamento da PET 3388, que, como sabemos, esse tribunal, sobre ela, se debruçou nos anos 2008 e 2009. Mas esta parte já é um exame que concerne ao mérito propriamente dito da matéria. Até esta altura, senhor presidente, eu estou no sentido de conhecer do recurso extraordinário e examinar o mérito do tema que foi reconhecido em repercussão geral. Indago a Vossa Excelência, tendo em vista a circunstância que me alonguei um pouco, e o mais do alongado do voto que tenho, eis que entendo ser incumbência da relatoria minudentar essas circunstâncias e evidenciar os respectivos fundamentos. Senhor presidente. Pois não, ministro Fachin, o colegiado entendeu que não deveria haver assim o fracionamento com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Do recurso. E também não vamos votar destacada preliminar, de sorte que, pelo número de audiências que cada colega mencionou, e para não fracionar o julgamento do mérito, nós vamos fazer nossas audiências. Eu, então, encerro a sessão e Vossa Excelência amanhã inicia o julgamento do mérito e prossegue na sua conclusão. Fica bem assim para Vossa Excelência? Presidente. Está bem, presidente. Amanhã inicio o voto e certamente concluo no dia de amanhã quanto ao mérito. Está bem. Então, feitas essas observações, eu declaro encerrada essa sessão e liberado todos os ministros para as audiências, inclusive a presidência.